E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam alegres em Cristo, que nesses dias que estamos vivendo, Jesus possa ser o seu refúgio, sua fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Não é isso, Igão? Tudo bem? Opa, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ouvintes do Solidelcast, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um programa, né, Gui? É isso aí. A gente está muito contente, pessoal. A primeira coisa que a gente quer fazer hoje é agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui, fazer mais um episódio. Esse é o segundo episódio do Solidelcast. E o primeiro foi sensacional, né? O feedback foi maravilhoso. Sim. Todo mundo, pelo menos, né? A nossa família gostou muito. Papai e mamãe gostou bastante. Mas teve gente de fora também que gostou, né? Não, sensacional. A gente teve as presenças ilustres lá do reverendo Gabriel Junqueira, reverendo Felipe Fontes, seminarista Samuel, muita gente, muitos amigos lá comentando. Isso deixa a gente muito contente, muito alegre. E vamos lá, gente, hoje o tema do canal, o tema desse episódio é a gente falar sobre a história da música até Guido d'Arezzo, né? Mas antes da gente começar a falar o que a gente vai falar hoje, eu vou pedir para que você deixe um like aí nesse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, nos grupos de família, de amigos. A gente sabe que vocês ficam compartilhando vídeos aí no TikTok, essas coisas aí que não trazem muita edificação. Os dribles do Neymar, né? Esse tipo de coisa aí, o pessoal compartilha, né? Aquelas dancinhas de 3 pessoas lá. Exato. Então, gente, vamos lá, né? Conteúdo bom, vamos compartilhar. Até porque muita gente acredita que a música, a história da música, né, a música erudita, a música clássica, não é para todo mundo, né? Eu vi uma vez o Sávio, ele é um maestro, e ele disse assim que a música você consegue ir refinando assim o seu gosto. Sim. Então é como se fosse, por exemplo, um café. Quando a gente toma um café pela primeira vez, a gente não gosta muito do gosto, né? A maioria, vamos supor. Só que na medida que você vai tomando, seu gosto vai refinando. Você quer provar outros tipos de café, outros tipos de grãos. E é a mesma coisa a música, né? Então a gente tem um universo enorme aí pra gente explorar, né, pessoal? Então é isso. Vamos começar a falar então da história da música. Né? Bora. Pessoal, acho que o Gui preparou bem vocês aí, porque vocês vão ouvir muita coisa esquisita hoje, né? Mas era a música que o pessoal cantava e tocava na antiguidade, né? Então, só recapitulando o objetivo que a gente tem aqui, a gente vai falar sobre a história da música com bastante foco na questão medieval, principalmente ali na Europa, né? E também sobre a história da música até o período em que as notas musicais apareceram, tá? Por isso que a gente colocou aqui até Guido d'Arezzo, tá? Sim. Que no final do programa vocês vão ver e vão descobrir, né? Qual a importância que ele tem pra música, e a partir dele algumas coisas mudaram, né? Então a gente fez essa divisão aí pra vocês. A música antes das notas, né? Bom, o que eu sei é que o pessoal cobrou mais música da gente. Foi, cobraram. Teve gente Dois falando, o músicos... cara fica lá com o violão meia hora e não toca nenhuma coisa. Vamos cantar então alguma coisa? Vamos cantar. A gente pensou aqui no Salmo 126, o Projeto Sola. Sim. É uma música bem bacana, né? A letra bem bacana. Os salmos mesmo cantado. Vamos lá cantar? Bora. Deixa eu aqui um pouco. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno
eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher com o rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Isso aí. Essa música é linda, hein, cara? A música é bonita. Bem cantada fica melhor ainda, né? Curtam o trabalho original, tá, pessoal? Depois, pelo amor de Deus. É, o Thiagão vai ter que editar esse áudio aí depois. Não, tá tranquilo. Brincadeira, ficou top. Gente, vamos lá então, né? O conteúdo do canal hoje é bem bacana, tem muito conteúdo. Fiquem até o final, que vocês vão... Tem mais música. A gente vai dar bastante exemplo aí de como era a música naquela época, né? É, assim, eu tô um pouco ferrado hoje, sabia? Porque eu vou ter que cantar um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico, de latim e aí o português de novo, né? O meu o português já tá difícil, imagina. Pois é. Não, brincadeira. Em inglês eu não sei, mas de línguas mortas eu até que tô bem. Bom, vamos lá. Como a gente pode ter ideia, então, do que seria a música na antiguidade? Assim, é o que passa na cabeça dos nossos ouvintes. Sim, sim. A gente está acostumado em um tempo onde a gente tem gravação, né? Então, a gente já está num mundo onde tudo é som. Onde num clique você consegue ouvir o que você quiser. E na antiguidade não era assim que as coisas funcionavam, né? Obviamente, não tinha gravadores, né? Uhum. E o que a gente conhece hoje como escrita musical também demorou a se consolidar, né? Não que não já existisse algumas espécies, mas elas não eram
suficientes para você conseguir transmitir a ideia de um som só através de um papel, né? Como que a gente consegue, então, remontar e ter alguma ideia de como que era a música na antiguidade? A gente tem que ir para os historiadores, né? E ver as fontes que eles recorrem para saber como que a história andou. Então, a história da música, assim como qualquer outra história, carece de fontes que são encontradas por esses historiadores. Nós temos, por exemplo, algumas características dos historiadores, algumas fontes que os historiadores têm, que é bom a gente recorrer para a gente ver como que a música era naquele tempo. Eu vou falar mais ou menos de 5 delas, tá? 5 fontes que os historiadores recorrem para saber como que era a música naquele período, desde o começo dos tempos, o mais antigo que a gente conseguir, tá? Legal. A primeira coisa que a gente vai ter são os textos e registros oficiais, né? Ou seja, são textos antigos como poesias, como diários ou até mesmo como éditos reais, onde você tinha anotado, por exemplo, a beleza de uma certa música ou para que uma certa música era utilizada em determinado contexto, ou até mesmo, como no caso dos éditos reais, uma certa quantidade de instrumentos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é um historiador, você foi com a sua machadinha cavar não sei aonde, né? No Antigo Egito, e você encontra um manuscrito onde está escrito a quantidade de bens que um determinado faraó teve, por exemplo, né? E lá vai estar escrito, vai ter a relação de tudo que ele teve, né? Sei lá, 2.000 copos de ouro. E dentre essas coisas, lá no finalzinho, porque é menos importante, vai estar os instrumentos musicais, por exemplo, né? Então, às vezes, tinham impérios e tinham reinos que tinham 2.000 flautas, que tinham 4.000 harpas, né? Ou, às vezes, até menos, assim, né? Uns 750 alaúdes ou coisas do tipo. Então, quando a gente olha para esse tipo de registro, a gente faz algumas observações, né? Como, por exemplo, a gente já sabe que instrumentos musicais eles foram feitos para serem tocados. Como não são coisas multiuso, né? Se tem os instrumentos, então havia música, né? Alguém pensou naquele instrumento e alguém executava a música com eles. Se a gente for ver, por exemplo, nos textos mais antigos, vão ter muitos instrumentos rítmicos, né? A gente tem, por exemplo, o Museu de Alexandria, né? Que fica lá no Egito. Então, a gente tem histórico aí de 3.000 antes de Cristo. Isso. A gente tem históricos de tambores lá, a gente tem flautas, né? Então, muitos acreditam que foram os primeiros instrumentos musicais foram esses, né? Sim. Tem até a questão de 3.200 antes de Cristo, que é a época da Mesopotâmia lá e tal, que tinha aquela escrita, acho que era a escrita cuneiforme, que disseram que era uma das primeiras escritas de uma música, né? Sim, a escrita cuneiforme, infelizmente, a gente não conseguiu decodificar, né? Mas a gente sabe que ela era utilizada para música, né? Então era como se existisse uma partitura das antigas que nós não sabemos ler, né? É mais ou menos isso que tinha naquela época, né? É só um dia que só o dia que Jesus voltar, talvez a gente vai saber aquilo. Mas é a primeira escrita que houve. Sim, né? sim. É como a gente sabe que havia, então a gente sabe que era importante, mas a gente não consegue decodificar. No caso, como você tratou aqui do ponto, né, do Museu de Alexandria, a gente vai ter manuscritos que vão trazer nomes de instrumentos e etc, né? Então essa é a primeira fonte que a gente tem, manuscritos, né? Qualquer tipo de manuscrito que tenha alguma informação relacionada à música, a gente adota como uma possibilidade de verdade, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, em algum manuscrito um instrumento escrito, ou a gente tem uma quantidade de pessoas que faziam parte de um coral, por exemplo, tudo isso a gente leva em consideração para saber como que era a música naquela época. Com isso, a gente pode dizer que a música na antiguidade não era tão diferente do que a gente está acostumado, né? Se você pensava, por exemplo, que antigamente não tinha ritmo, você está completamente enganado. Porque os primeiros instrumentos são, de fato, os tambores, né? Se você for para pensar, são, de fato, os mais fáceis de você fazer. Qualquer coisa qualquer coisa oca, você pode bater e produzir um som diferente. Então, muito provavelmente foram os primeiros instrumentos a serem utilizados, junto, obviamente, com o canto, né? Que como o ser humano já nasceu com a capacidade de falar, o cantar veio quase que ligado a isso, né? Mas para acompanhar o canto se tinha, assim, muito dos instrumentos rítmicos, né? E a segunda coisa relacionada já ao Museu de Alexandria, né, que a gente também tem, são os instrumentos desenterrados, né? Então, imagina, por exemplo, que vamos supor que o mundo acaba hoje, né? E, sei lá,
Os ETs vêm à Terra e abduzem todo mundo, coisa que não vai acontecer. E você vai deixar, por exemplo, a gente vai deixar esse violãozinho aqui, né? Então o violãozinho ficou aqui, e aí anos e anos depois vem outra civilização e encontra esse violão. E eles vão tentar descobrir para que servia e como é que funcionava. Então nós temos instrumentos antigos que também foram desenterrados, que também estavam em lugares escondidos, né? Aos quais a gente teve acesso, e os historiadores conseguem dizer mais ou menos para que eles funcionavam. A gente tem espécies de violõezinhos bem antigos, né? Que eram as harpas, por exemplo, no começo, teve a laúde, teve vários outros instrumentos, a cítara, por exemplo. Instrumentos de cordas eram bastante utilizados, né? Os instrumentos que a gente tem, por exemplo, hoje de tecla já é muito moderno, Sim. já é depois do século XV praticamente, né? Então não era muito fácil você ter assim um instrumento desse tipo, mas de corda era bastante comum você ter. Instrumento de sopro também, então é muito comum você encontrar, às vezes as pessoas não percebem, né? Mas tudo que parece um instrumento, quando você vai procurar, você tem que presumir que é. Então, às vezes, quando um historiador ia procurar, ele via, sei lá, um pedaço de madeira com furos. O que é um pedaço de madeira com furos? Uma flauta. É uma flauta. Então, imagina quantos historiadores que não são músicos passaram por essas coisas e simplesmente ignoraram. Talvez. Né? Às Por vezes não eles estão conhecer. quebrados, os instrumentos. Também. Vai do papel do historiador juntar e saber que era um instrumento. Também. Então, a gente tem esses instrumentos que também são desenterrados, que nos ajudam a saber quais eram as características da música naquele tempo. A gente não consegue saber, em se tratando de característica musical, por exemplo, a altura do som, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nessa época bem antiga não vai ter esse tipo de registro, né? A gente não consegue saber a duração do som, se eles cantavam notas longas, se eles faziam notas curtas, se era totalmente animado a música ou se era bem mais lenta, não tem como saber isso, mas a gente consegue saber os timbres, né? Então, desde muito, muito tempo atrás, você já tinha instrumentos de cordas, então você sabe que eles ouviam cordas como a gente ouve cordas hoje, né? Eles ouviam flautas, então eles ouviam tambores, então se você for parar para pensar, não é tão diferente assim do que a gente tem hoje em dia. Sim. Pelo menos se tratando em questão de timbre, né? Então eles tinham uma variedade de timbres interessante, né? Sempre tiveram as vozes também presentes, que sempre acompanharam. Então a gente consegue ter, através desse estudo também, mais uma nuance de como que era a música naquele tempo antigo. A terceira, ela é menos importante talvez, porque ela ataca uma outra área, né? Que é a questão da arte visual. São as iconografias, né? As pinturas. Isso. Então, quando você tem uma pintura antiga, às vezes você tem, por exemplo, um anjinho segurando uma harpa, né? E qual que é a questão, qual que é a dificuldade? Você pode olhar e falar, legal, eu sei que eles achavam a harpa, por exemplo, um instrumento quase celeste, né? Porque se é um anjo que está segurando, então talvez seja algo relacionado a isso. Era provavelmente um motivo religioso, estava dentro de um contexto religioso, mas você perde coisas como, por exemplo, você perde o contato com a realidade quando você vai para a iconografia, porque a iconografia ela não tem a obrigação de retratar fielmente a realidade. Por exemplo, uma harpa não vai contar a quantidade de cordas que tinha na harpa, mas Exato. você sabe que existia. Sim, então você não pode contar que, só porque fulano de tal pintou naquela pedra um anjinho segurando uma harpa com três cordas, todas as harpas têm 3 cordas, não dá pra você saber isso. Aí é o baixo de hoje. Exato. Era o arpão, né? O baixo, né? Mas você não tinha como ter essa condição. A mesma coisa segurando, por exemplo, flautas, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a flauta transversal, que se segura de lado, né? Sim. Você não tem, por exemplo, pinturas daquela época de ninguém segurando uma flauta desse jeito. Então é muito provável que a flauta transversal tenha demorado a chegar, né? Agora as flautas normais, assim, as flautas doces no caso, né? Que já são mais, já ficam retas em relação a você. Essas aí você vai ter várias pinturas de várias figuras humanas segurando isso daquela maneira. Só que também você não consegue dizer quantos buracos tinha, qual mão vinha na frente, qual mão vinha atrás, não tinha como saber tudo isso. Mas a gente tem a iconografia também como um elemento que pode nos ajudar a entender de como que era a música naquele tempo bem antigo. Em quarto lugar, a gente vai ter um dos elementos mais importantes, né? Que é a notação musical, né? Ou seja, já não está mais relacionado a um texto, mas está relacionado a símbolos que significam coisas musicais, certo? A gente tem, para exemplo de comparação hoje, a cifra, a tablatura e a partitura, né? E por incrível que pareça, elas surgiram historicamente nessa ordem. Apesar de muita gente talvez achar que a partitura seja mais antiga do que a cifra, A cifra é mais o antiga. contrário.
A cifra é mais antiga. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, se você não está habituado com música e etc, né? Cifras são letras que correspondem a notas, tá? Então, hoje em dia funciona dessa maneira, né? Se eu quero tocar uma nota Dó, eu coloco a letra C, por exemplo, né? E aí você vai ter esse som. Se eu quero a nota Ré, eu coloco um D, E, Mi, F, Fá, G, Sol, A, Lá, B, Si. E por fim, C e Dó de novo, né? Então são letras que correspondem a notas musicais. Isso é extremamente antigo e a gente vai ver um desses exemplos agora, né? Por quê? Uma das primeiras notações musicais que a gente conseguiu decodificar, porque se você não colocar esse ponto, você vai estar ignorando, por exemplo, os escritos cuneiformes que você comentou, né? Sim. Mas esses são escritos musicais que nós não conseguimos decodificar, ou seja, tem os símbolos ali, mas a gente não sabe o que eles comunicam, a gente não consegue tocar o que está escrito ali, né? Agora, uma das notações musicais mais antigas que a gente vai ter, ela não tem nome, mas é um escrito datado em mais ou menos 200 antes de Cristo, tá? Então é bem, bem antigo e é considerado até hoje, pelo menos até algum outro historiador achar alguma coisa mais antiga, essa é a música mais antiga decodificável do mundo, tá? Ela é uma música grega, o nome dela é Epitáfio de Cilício. Você sabe o que é um epitáfio, Gui? Epitáfio, não faço ideia. Não faz ideia? Não. Você achava que era só o nome de uma pessoa velha, talvez? Talvez um ET, não sei. Epitáfio? Epitáfio, não faz Não ideia sei, do que não seja? faço ideia. Vou dar uma ajuda, né? Faltou estudar essa parte. É bom de colocar em saia curta, né? Você faz o papel de desconectar com o público que não está entendendo. O epitáfio, cara, ele é um escrito em uma lápide, né? Então isso existe até hoje. É que a gente parou de chamar de epitáfio. Nossa. Mas é um escrito em uma lápide, né? Então é como se fosse as últimas palavras ou uma dedicação que alguém gosta muito de você, coloca lá, escrito na sua lápide, etc. Então a primeira música foi de um esposo para uma esposa falecida. Isso, exatamente. Num túmulo. Então seria epitáfio, seria o túmulo. Isso, exato. Então, mais ou menos ali na Turquia, né, em Aydin, foi encontrado um túmulo e nesse túmulo tinha um escrito, né? Esse escrito ele falava a respeito de um tal de Cícero, né, que tinha escrito para a esposa falecida dele na sua lápide uma música, né? Inclusive as palavras que estão escritas lá antes do registro musical em si, da letra da canção, com os símbolos e tudo, é esse dito aqui. Eu sou um túmulo, um ícone. Cícero me pôs aqui como um símbolo eterno da lembrança imortal. Nossa. Eu não sei o que ele estava planejando com isso, mas de fato atravessou gerações. Né? Sim. Então, dá até calafrios pensar nisso. Mas ele colocou isso na lápide e depois disso ele colocou uma canção. Ele escreveu uma canção e colocou símbolos com essas tais cifras, como a gente chamaria hoje, né? Naquela época não chamava desse jeito, mas é como se fossem cifras gregas das antigas, dá para chamar assim, mais ou menos. A cifra mais antiga do mundo, talvez, né? Só para nível de esclarecimento, né? O pessoal que está no YouTube, a gente vai colocar as imagens, tá? O pessoal que estiver no Spotify, acesse o nosso Telegram, que lá vai ter todas as imagens para vocês também não ficarem perdidos, ok? Mas, para vocês que estão vendo, então, essa imagem que vocês estão vendo agora, ela é o epitáfio de Cícero, e ela tem a letra embaixo, onde vai estar escrito ali o escrito grego, e em cima tem algumas letras maiores, né? As maiores seriam as cifras. Exato, seriam as cifras. Esse C não é um Dó, tá? Desculpem aí, você já estava tentando tocar na sua casa, não é um Dó. Não é. Mas tem vários e vários símbolos, né? Cada letra dessa corresponde a uma nota musical, ok? Então, nós temos alguma ideia de como que aquela música era. Tá faltando uma coisa aqui, né? A gente não tem, por exemplo, quanto tempo cada nota dura. Então, é um pouco interpretativo isso. Mas, pelo menos, a altura do som já foi mais ou menos definida, né? Eu vou me arriscar atrevidamente a cantar lendo isso daqui. Isso aí não estava planejado, hein? Isso aí vai ser uma surpresa. Você não sabia que eu ia cantar? Essa parte não. Não. Eu vou cantar, mas Toca depois eu vou aí que vai ser colocar sensacional, hein, uma pessoa que sabe cantar grego direitinho, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Deixa eu pegar a tonalidade aqui. Então, a leitura dela, o canto dela que a gente pode fazer é mais ou menos o seguinte, né? Rossoins esfeinom meiolon suluipu
Prosoligonosti tozen, totelios o cronos apaite. Seria Sensacional. mais ou menos isso, né? Dei umas desafinadas, porque eu não sei todas as leituras aqui sensacional. das letras, né? Mas a gente vai colocar para vocês ouvirem agora um músico profissional, né? Que treinou o grego koiné para conseguir executar essa peça. Nosonzes fenu meden olosulupu prosoligones titozen totelos ochronos apeti Nosonzes fenu meden olosulupu prosoligones titozen totelos ochronos apeti. É bem bonita essa letra, né? É, assim, A melodia é legal. sim, sim. Claro que ela precisou ser modificada no sentido de quem foi interpretar colocou o ritmo que ele quis. Então a gente não sabe se a forma como ele cantava era exatamente essa, mas a gente tem a noção de que as notas elas se mantêm, né? Por exemplo, na primeira estrofe a gente tem Rossontes zes feinol, né? E as duas letras que a gente tem em cima a gente já consegue ver como que funcionava mais ou menos a escrita. A letra de cima é uma nota e a outra letra que a gente tem do lado, que é tipo um Z, né? É outra nota. Você vê que esse Z, ele meio que se repete depois, né? Sim. Tem um Z, só que tem uma marcaçãozinha ali em cima diferente, né? Supõe-se que essa marcação indica que você tem que cantar essa nota, mas começar a regredir ela semitom por semitom um pouquinho, né? Como se você estivesse fazendo um glissando, para quem entende música entender o que eu estou falando. Então ficaria mais ou menos assim mesmo, né? Rossões. Ele literalmente faz uma nota mais grave, outra nota mais aguda, mantém essa nota mais aguda na próxima sílaba, né? E dá uma caída. Tem a ver com o volume do canto, né? Isso, É isso. não o volume. O volume tem a ver com a intensidade, né? Ou seja, se esse som ele tá mais aparente ou menos evidente, né? Sim. Tem a ver com a altura do som. A altura não está relacionada a volume, tá, pessoal? Está relacionado à quantidade de frequência, ok? Então, se você tem mais frequência, você tem uma frequência maior, essa nota ela vai ser mais aguda, tá? Se você tem uma frequência menor, você vai ter uma nota mais grave, né? E você consegue perceber isso, né? Por exemplo, o que é mais grave ou mais agudo aqui, né, Gui? Esse é mais agudo. Mais agudo. É uma oitava. Eu toquei exatamente a mesma nota, né? Só que ela está com a frequência dobrada. Como ela está com a frequência dobrada, ela soa bem parecido, né? Isso daí tem a ver com a matemática do som, a física do som, né? Mas como a gente fala, no escrito em si, a gente não tem a frequência exata, né? O que a gente sabe é que ele comunica ali uma certa distância. Então foi interpretado, mas é provável que seja bem próximo disso que a gente ouviu agora, né? Então, Legal. só a nível de curiosidade, para vocês saberem também, né? E a letra, o que significa? A gente trouxe aqui também a tradução para vocês, né? Então, a tradução dela ficaria mais ou menos a seguinte, né? Enquanto viveres, brilha. De todo, não te aflijas, pois curta é a vida, e o tempo cobra o seu tributo. Então a gente vê que é uma dedicatória, né? Só que é talvez até um pouco estranho você ver isso escrito numa lápide, né? Porque na lápide uma pessoa já morreu. Sim. Mas talvez seja um recado que ele quis passar para as gerações futuras que fossem via lápide, né? E eu acho que ele não imaginava que ia durar tanto tempo. Não Mas, mesmo. Mas ele escreveu, ficou por muito tempo e hoje a gente consegue ver essa mensagem que ele passou, né? Então, ele que perdeu a esposa queria que as outras pessoas curtissem a vida, né? Porque em algum momento a gente morre. É isso aí, pessoal. Vocês escutaram a música mais antiga. Pois é. Essa daí agora vocês podem se gabar, viu? É legal vocês pegarem ela pra cantar, que vocês vão ver como é difícil, pra ver a vergonha que eu passei aqui. Imagine o ensaio, hein? Eu fiquei ouvindo em casa várias vezes, o pessoal me olhava em casa e falava, o que esse menino O que tá esse ouvindo? louco tá fazendo? Que religião é essa? Puxou você, sua mãe falou pro seu pai, puxou você. Mas fiquei ouvindo algumas vezes pra decorar e tudo mais, né? Mas é um pouquinho difícil, assim, de ler. Então, a questão da anotação musical, ela vai ter uma evolução que a gente vai trabalhar depois, né?
Mas antes da gente trabalhar sobre a evolução da notação musical, a gente vai falar de uma das coisas que andou lado a lado e que influenciou muito a música, que foi a tradição, né? Sim. Então, numa sociedade onde você não tem gravação, né, você só tem uma maneira de você transmitir coisas. Ou é escrevendo, e aquilo que não pode ser escrito é repetido várias e várias vezes, né? Então, a gente tem alguns povos antigos que até hoje têm esse costume de transmitir de geração em geração oralmente certos ensinamentos e certas coisas que não podem ser escritas, o que eles não conseguem escrever. Uma dessas coisas é a música. As tribos indígenas, os povos indígenas têm bastante disso. Os judeus têm bastante isso. Isso, exatamente. Os cristãos, de modo geral, também. Sim. Eu sim. cresci ouvindo meu pai cantando os hinos antigos. Sim. Né? Mas a diferença é que hoje você pode correr atrás da letra no YouTube. Exatamente. Você pode correr atrás. Antigamente não tinha isso. Não tinha. Então, se um pai queria que o filho soubesse a música, ele ia ficar cantando o dia inteiro na cabeça também. Na cabeça para do ele fazer filho, o da mesmo filha. com os filhos dele. Né? Exato. Senão a geração em geração não passa. Sim, né? No episódio passado, né, para quem se lembra, a gente também viu que o próprio Deus, em Deuteronômio 32, né, pediu para que fosse feita uma canção, para que fosse ensinado ao povo uma certa doutrina. Então, era algo utilizado, né? Mas então nós temos a tradição e eu vou mostrar para vocês aqui uma das canções que é utilizada até hoje, né, para os rituais judeus que ainda existem, né? Por que ainda existem, né? Porque tem rituais que não acontecem mais por fato do templo não existir mais, né? Bom, o templo não existe mais, certas coisas não podem ser feitas, mas alguns rituais se mantiveram e nesses rituais eles têm cânticos principalmente baseados em salmos, né? Então, para quem achou que a gente não ia falar de salmodia, está enganado. A gente vai ter que acabar falando de salmodia porque é deles que vem uma grande parte da nossa tradição musical, né? Essa música que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai mostrar para vocês, se chama In Hashem Loivne Bayes. Você tem alguma ideia de o que significa? Não faço isso? ideia. Antes de vocês ouvirem, eu vou explicar, né? Esse daí é o começo do Salmo 127, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores, né? E ele vai ter essa mesma pegada. Ele vai traduzir, ele vai musicalizar, acho que 2 versos e meio, 3 versos do Salmo, né? Tem bastante repetição e a nível de curiosidade, se você está olhando assim e fala In Hashem, mas o nome de Deus no hebraico não é Jeová, por exemplo, ou Yahvé, né? É que os judeus eles têm o costume, né, de não utilizar o nome do Senhor em vão em ocasião alguma. Né? Então leva-se para um extremo. Por exemplo, na música você não fala o nome de Deus. Numa música hebraica não existe a palavra Jeová ou a palavra Yahvé. Você não vai ouvir isso. O que você vai ouvir pode ser Elohim, que é Deus lá no Antigo Testamento. Você pode ouvir o Hashem. Hashem significa o nome, como se fosse um nome que não pudesse ser pronunciado. Sim. Porque é um nome que não pode ser falado em vão. Então, o respeito deles era tamanho, né, a ponto de chegar a isso, né, de até trocar o texto, mas respeitando o entendimento do texto. Mas então, se vocês verem na tradução, né, a tradução literal desse texto não é o Salmo, né, mas é se o nome não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Né? Se o nome não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Exato, né? Porque no lugar do nome deveria ser o nome de Deus, que infelizmente pela escrita como a Bíblia é, né, no hebraico original, como você não tem as vogais presentes, você só tem as consoantes na escrita hebraica, você perde, se você não mantiver uma tradição muito forte, você pode acabar perdendo a forma de pronunciar aquela palavra, né? E isso aconteceu com o nome de Deus no Antigo Testamento, no caso. Então, até hoje você não sabe se é Jeová ou Yahvé, por exemplo, ou alguma outra variante disso, né? Porque você só tem as consoantes, você não tem as vogais, não tem como saber direito. Então, para não correr o risco, eles colocam o nome, né? É um nome impronunciável. A gente pode colocar essa música pro pessoal escutar, né? Pode colocar. Essa primeira parte, então, a gente não ouviu, a gente ouviu só a segunda, né? Que é o Ine loyanon velo ishon, né? Que é eis que não tosquenejará
e não toscanejará e não dormirá. Shomer Israel, né? O guarda de Israel. E a primeira parte, né, que a gente não ouviu, vou cantar aqui para vocês, né? Mais uma vez passando vergonha. Mas eles estão acostumados a cantar isso lá também, né? Eles começam assim, né? Hashem lo yivne bais, shovom lo voyan voin, Hashem lo yivno yichi, shoveshot kachoemer. Então eles cantam essas duas frases e vão repetindo várias e várias vezes, né? Justamente para entrar na cabeça das pessoas que estão ouvindo e deles mesmos, né? Os ensinamentos da Escritura. Então, a tradição judaica ela tem um viés muito forte de repetição, ela tem um viés muito forte de, como a própria Bíblia diz, né? Inculcar na cabeça dos filhos aqueles ensinamentos. Sim. Então, eles musicalizavam boa parte da Bíblia e boa parte dos Salmos, bastante, né? Bom, a gente conseguiu então falar sobre essas 5 coisas que ajudam, né, a gente a saber como que era a música na antiguidade, mas agora a gente vai entrar um pouco sobre a evolução da notação musical, que é a principal fonte que a gente tem para saber como que era a música na antiguidade de fato, né? Então vamos lá, Gui. Qual é a notação musical mais antiga, decodificável, sem ser aquela do Epitáfio de Cícero, né? Seriam os neumas? Isso, os neumas. Neuma, eu sei que a gente se acostuma a achar que é o nome de uma avó, né? Mas antigamente, né, neumas no caso aqui, a gente está falando dos elementos musicais mais antigos que a gente vai ter um grande acervo, né? Sim. Por que eu quero dizer isso, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o primeiro que a gente viu, que está relacionado com com aquelas cifras gregas que a gente viu, né, do Epitáfio de Cícero, a gente não tem a altura exata do que está acontecendo ali. Então a gente faz por uma suposição, tem bastante estudo por trás, mas a gente ainda acaba tendo que supor muita coisa. A notação musical dos neumas, ela evoluiu para o que a gente chama hoje de partitura, né? Foi uma introdução, então. Os neumas foram uma introdução do que hoje é uma partitura. Exato. Então se a gente tem uma partitura hoje, é graças a esses camaradinhas chamados neumas, né? E os gregos, né? E os gregos também, sim. Eles tiveram uma importância enorme, né, para, vamos dizer, entre aspas, profissionalizar, né, a música. Antigamente a gente tinha bastante relatos e tal, mas não tinha nada de cifra e tal. Então, os gregos tiveram uma grande parcela de importância, sim. né? E aí as pessoas de casa podem estar se perguntando, mas por que vocês vão falar dos gregos, talvez, né? Bom, não é por acaso, tá? Eu e o Gui resolvemos omitir a questão da música grega, porque a gente vai ter um episódio especialmente voltado para isso, né? Exatamente. Onde a gente vai falar sobre a visão filosófica, sobre a música, os modos gregos, que muita gente tem curiosidade, talvez, né? A gente vai falar sobre isso em outras ocasiões, né? Mas o que vocês precisam saber nesse momento? A música grega, ela influenciou todas as outras músicas, né? E influenciou também o que a gente vai se adentrar agora um pouco mais, que é a música sacra, né? Os neumas, eles foram, né, basicamente adotados pela Igreja Católica e foi se produzido muita coisa em cima deles, né? Muita coisa litúrgica, muita coisa para ser cantada no culto, né? Mas vamos lá, Gui. Você saberia dizer qual que é o gênero musical oficial da Igreja Católica? O gênero musical oficial? Oficial da Igreja Católica. Católica romana, né? Bom, o primeiro foi a aparição do canto gregoriano, né? Isso. Você tem alguma ideia de por que se chama canto gregoriano? Você acha que tem a ver com a Grécia? Tem a ver com os gregos? Canto gregoriano. Não sei como ele oficializou isso, como surgiu. Não? Não. Você conhece um tal de São Gregório Magno? Já ouviu falar? Gregório Magno. Gregório Magno. É por causa dele, né, que o canto gregoriano foi batizado com esse nome, né? Mas aí você acha o quê? Você acha que um belo dia ele acordou e falou: quero fazer um gênero musical. Vou lá, vou escrever o que eu quero que seja feito e ponto final, né? Não. Não? Provavelmente ele deve ter pegado muita coisa da antiguidade e deve ter reunido e feito uma... A gente está partindo então do ponto de que a tradição oral, né, e aquilo que era cantado comumente ao redor de Gregório Magno fez parte do que veio a ser o canto gregoriano posteriormente, né? Então, para o pessoal de casa entender, essa linha que a gente está traçando funciona mais ou menos da seguinte maneira. Havia notação musical, mas ela não era suficiente
para você conseguir entender uma música só por ler aqueles símbolos, né? Mas existia a notação musical. E existia a tradição, que era muito mais forte. Porque se você não tinha como gravar e não tinha como escrever, você tinha que ficar repetindo, tinha que ficar incluindo aquelas canções em várias ocasiões. Então, provavelmente, o pessoal cantava muito, tocava muita coisa, né? Muitos instrumentos, etc. A educação musical não era desprezada, como muitas vezes, infelizmente, é hoje, porque a gente tem acesso à música sem precisar se mover, né? Antigamente, você queria ouvir alguma coisa, ou alguém tocava para você, ou você tocava. Sim. Então, não existia nada de colocar o seu fone de ouvido e ir para sua escola, né? E ir para sua pirâmide. Não existia isso, né? A única coisa que existia é, quero ouvir música, ou alguém toca para mim, ou eu mesmo toco. Sim. Então, você tinha essa conectividade muito mais forte com a música, você tinha uma tradição muito mais forte rondando a música, né? E uma das principais formas que a gente vê dos encaixes, né, da tradição com a aparição do canto gregoriano vem com uma prática que existe até hoje, tá? Que é chamada de cantilação. O que seria cantilação? Cantilação é como se você fosse falar um texto dando uma cantadinha. É basicamente isso. Você vai ler um texto e ao invés de você ler ele simplesmente parado, sem melodia dentro daquilo, sem harmonia no que você está fazendo, você vai falar ele dando algum tom melódico, alguma coisa nesse sentido, né? Essa prática ela existe até hoje, principalmente os judeus fazem ela, mas tem outros povos que fazem também, mas principalmente os judeus fazem. Se você quiser procurar na internet tudo, é só você procurar cantilação judaica ou Hebrew chanting, também você vai achar, né? Chanting do inglês é cantilação no caso. E esse tipo de escrita ele influenciou o que a gente vai chamar, o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que são os neumas, né? Vamos dar uma olhada então, a gente vai colocar para vocês uma imagem aí, né? Que é de Gênesis 1:9, ok? Esse texto de Gênesis 1:9 está escrito em hebraico, né? Ele está com cores diferentes, por quê? O texto preto, ele é o escrito hebraico puramente original. O que são esses outros aí, azul e vermelho, né? São acentos colocados pelos rabinos para interpretação musical na hora da leitura. Então, quando você vai ler um texto desse, você vai interpretar a leitura e dentro, né, você vê que é bem diferente do conceito grego, né? O conceito grego era colocar as notas acima do texto, né? Agora, o conceito judaico era colocar as notas ou as indicações do que era para ser feito dentro do texto. Essas letras a gente lê da esquerda para a direita, né? Isso, exatamente. Essas letras aí a gente vai ler da forma oriental, né? Então, desculpe se vocês não sabiam disso, mas a Bíblia, no original, ela se lê ao contrário. Da esquerda para a direita. Não significa que você comece em Apocalipse, significa que Gênesis começa da última capa, tá? Mas eles vão ter, então, esses escritos e hoje os rabinos já musicalizaram praticamente tudo, né? Musicalizar talvez seja meio forte falar, mas eles fizeram esse método de cantilação, né? Fizeram essas anotações para a cantilação. Eu não vou me arriscar a fazer essa cantilação aqui. Essa aí eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas a gente vai colocar um rabino profissional lendo essa parte, né? Ele está lendo o Bereshit, que é Gênesis 1 inteiro, mas a gente vai colocar só o verso 9 para vocês darem uma ouvida. Vamos ouvir. Vayomer Elohim Yikavu Hamayim. Isso. Então, ele cantou aí o começo do Gênesis 1:9, né? Através desse método de cantilação. Qual que era o objetivo? O objetivo judaico sempre era o mesmo, facilitar a memorização dos textos. Sempre foi esse. Tanto que nos festivais, como por exemplo o Bar Mitzvah, que você tinha de um adolescente chegando à sua maioridade, etc., ele por muitas vezes tinha que recitar um texto totalmente sem estar olhando para o texto, né? Então, sabe aquelas brincadeirinhas que a gente faz quando vai ensinar criança na escola dominical, né? Se vocês decorarem o versículo tal, vocês vão ganhar um doce, né? Antigamente era, se você decorar a Bíblia toda, você vira maior de idade. Então, eles levavam isso muito, muito a sério, e para facilitar a vida, eles colocaram música dentro disso, né? Então, o método de cantilação, ele existe até hoje, tem empresas profissionais que fazem isso, né? Que tem cursos que você ganha até diploma para aprender a interpretar, né?
E para vocês verem, por exemplo, como que é ensinado até hoje, a gente vai colocar para vocês um vídeo de um rabino ensinando uma criança esse mesmo método, né? ונתן לנו את תורתו, ברכתו אדוני, נותן התורה. והיה כאשר ירים משה ידו ורע ישראל, וכאשר יניח ידו ורע עמלק, וידא משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה ואהרון וחור, תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ויחלוש ישוע את עמלק ואת עמו לפי חרב. Então, esse método de cantilação ele tinha o objetivo principal de memorização, então ele não tinha tanta obrigação assim de ser bonito, né? Era mais mesmo para facilitar o canto não, né? A memorização dos textos, né? E por que a gente foi importante mostrar isso para vocês, né? Porque a Igreja Católica ela vai bater na tecla de que o canto gregoriano ele surgiu diretamente, ele bebe diretamente da fonte da cantilação judaica, né? Porque a Igreja Católica ela tem essa preocupação de fazer a conexão histórica com tudo, né? Porque eles consideram a igreja que sempre existiu, né? Então, eles vão falar sobre isso. Não dá para dizer se é totalmente verdade. É muito mais provável que tenha sentido uma influência da cantilação para que o canto gregoriano, o canto litúrgico dos tempos ali, já mais ou menos dos séculos 6 em diante, né? Ele tenha sido uma mistura entre a cantilação judaica, né? Mas também a música que você tinha no seu próprio ambiente de cada país. Então, se você tinha uma comunidade católica na Espanha, tinha um determinado tipo de música espanhola. Então, ela bebia daquela fonte também, né? Se você tinha uma comunidade na Turquia, ela ia ser diferente. Se tivesse uma comunidade em qualquer outro lugar, ela ia beber da fonte musical que tivesse naquele lugar, que estivesse aflorando naquele local também. Porque música, você meio que não consegue escolher o que ouve, principalmente nos tempos antigos, né? Se tinha por exemplo, alguma festividade, alguma coisa do tipo, e todo mundo se reunia para cantar e etc., você não tinha como falar, bota um fone, né? Não tinha como fazer isso. E era costume das pessoas, então, elas, mesmo fora da igreja, fora do ambiente religioso, eles acabarem ouvindo, mesmo que não quisessem, músicas que não fossem cristãs, né? Era muito comum. Tinha a cantilação hebraica, tinha as músicas do seu contexto e tinha também um pouco de modos gregos, que também influenciou, tá? Isso aí já vai entrar numa matéria que eu não vou querer entrar a fundo, mas para quem quiser ver como tanto os modos gregos quanto a cantilação foram base para o canto gregoriano, eu vou deixar para vocês lá no Telegram, né, um link para um PDF de uma matéria. Infelizmente ela está em inglês, tá? Mas quem souber ler ou tiver paciência de colocar no Google Tradutor, faça. Que é um estudo acadêmico, acho que tem 16 páginas, onde ele vai mostrar a conexão entre os cantos gregorianos e a cantilação judaica, né? Então quer dizer que Gregório Magno não criou o canto gregoriano. Exato. Ele se apropriou de algumas canções da época, da antiguidade, e organizou. Isso. Gregório Magno ele teve uma importância muito, muito grande para o que aconteceu na música naquele período. Não à toa o nome dele ficou associado ao tipo de canto, né? Não é que ele fez um decreto e falou, a partir de hoje o canto na igreja se chama canto com o meu nome. Não é assim. Foi atribuído posteriormente, né? Principalmente depois que algum católico importante morre, eles costumam canonizar, né? E aí viram santo e etc., como é o caso dele, né? O São Gregório Magno. E acabam atribuindo nomes e etc. às suas obras, né? Quais foram as obras, então, de Gregório Magno, né, durante o seu pontificado, né? A gente vai ter uma das principais coisas, que é colher, selecionar, organizar e também compor peças musicais, colocando elas em um lugar específico do culto, né? Então,
Era, por exemplo, na hora que as pessoas estiverem chegando, eu quero que se cante essa música aqui, né? E aí escrevia ou pegava uma música já existente naquela época e pedia para que fosse cantada. Na hora da ceia, eu quero essa música. Na hora de tal sacramento, eu quero essa, né? E ele foi realmente colocando isso, né? Só que ele fez um trabalho de pesquisa também. Ele colheu, ele selecionou tudo que podia e observou se aquilo que ele estava colhendo era bom, podia ser utilizado, né? O que não podia ser utilizado, muitas vezes ele reformava. Então, olha só, a gente está ouvindo de reforma muito antes do século XVI. Exatamente. Já está ouvindo, a gente está aqui, ó, na época de Gregório Magno, a gente está mais ou menos no século VI, tá? Onde ele começou a fazer esse trabalho de reunir essas composições, de fazer essa mudança musical, né? Então, Gregório Magno ele era músico, né? Ele compunha também, né? E ele via a importância da música e como a música estava talvez não preenchendo um espaço que ela deveria preencher no culto e na vida cristã de modo geral, né? Além então de colher e selecionar e de pegar aquilo que era bom e aquilo que não podia ser utilizado, e aquilo que não podia ser utilizado ele reformava, ou seja, ele tornava possível de ser cantado, de ser utilizado, né? Ele também formou, né, uma escola chamada Schola Cantorum, né? Nunca que eu vou conseguir falar isso em latim direitinho, né? Escola, não faço a menor ideia de como é que fala, mas é a Escola Superior de Música Sacra, né? Foi principalmente através dessa escola que ele conseguiu consolidar o seu trabalho. Sozinho ele nunca ia conseguir colher e organizar tudo sozinho e reformar os cânticos, né? Ele não é ele era o Santo Gregório Magno, mas não era o super Santo Gregório Magno. Sim, né? sim. Então ele fundou essa escola com um objetivo duplo, né? O primeiro objetivo era compor e executar. Então ele achava talvez que aquilo que eles tinham já na sua tradição fosse pouco, então precisava se produzir mais coisa, né? E retrabalhar músicas da tradição antiga, ou seja, pegar aquilo que não estava podendo ser utilizado e falar, olha, dá uma nova roupagem para isso daqui, ou organiza melhor isso daqui que a gente vai conseguir cantar, né? E a gente consegue ter uma ideia de como seriam as características musicais desse gênero, tipo tonalidades, timbres, a escrita, o texto. Uhum. Ainda bem que foi na época de Gregório Magno, né? Não foi ele que criou isso também, tá? Mas depois, como ele começou principalmente depois que ele fundou a escola, né? E pediu para que fosse feito esse trabalho musical, uma das coisas que estava um pouco de lado nos estudos e que voltou a ser colocada em foco foi a notação musical. Então, a notação musical, os neumas, por exemplo, eles já existiam, né? Eles já existiam na época de Gregório Magno, mas eles ainda eram insuficientes, né, para traduzir tudo que a gente precisava. Só que eles foram utilizados, né? Então você pegava, por exemplo, um cântico judeu ou alguma música que já era cantada na sua época, mas que você não tinha como gravar, você tinha que transmitir isso para todo mundo, porque o propósito de Gregório Magno era tornar a música universal, né? Era assim, olha, eu quero que todo mundo cante a mesma coisa, né? Tanto aqui, quanto na Espanha, quanto em qualquer outro lugar, eu quero que as pessoas cantem a mesma coisa. E para elas cantarem a mesma coisa, elas precisavam de um texto. E aí esse texto, além de ser um texto, precisava ter as características musicais, os símbolos, né? Então a gente vai ter os neumas, né? Basicamente, os neumas eles vão conseguir traduzir para nós muitas coisas. A primeira delas, né, as características que a gente vai ter, que dá para a gente conseguir pegar, né? Isso que eu vou falar agora está relacionado com uma linha evolutiva, tá, pessoal? É muito difícil você definir o canto gregoriano como uma coisa só, porque ele sofreu muitas alterações. E é um tipo de música que surgiu no século VI e existe até hoje. Então, se você quiser pegar um CDzinho de Natal com canto gregoriano, você consegue achar para comprar na internet, tá? Sim. Você consegue achar tranquilo. Mas como que foi, então, as características originais, né? Inicialmente, como que o canto gregoriano foi pensado, como que o canto gregoriano veio a existir, né? A primeira característica dele é que ele era monofônico. Isso a gente consegue perceber através dos escritos, né? Seria uma voz só. Isso, monofônico está relacionado a uma voz só. Isso significa que num templo com 300 pessoas só uma cantava? Não, não era exatamente assim. Uma voz só não está relacionada à quantidade de pessoas, né? Mas à quantidade de vozes iguais. Ou seja, você tinha você podia ter uma multidão, mas elas tinham que estar cantando exatamente as mesmas notas. Não existia segunda voz naquela época. Exato. E isso nos leva para a segunda característica que está completamente ligada, que é
o monodicismo, né? Então o canto gregoriano ele era monofônico e monódico, por consequência. Se você pode ter uma voz, você não pode ter duas melodias acontecendo, né? Aí eu paro de perguntar, agora eu vou te colocar em saia justa. Monofônico e monódico é a mesma coisa? Monofônico e monódico. É. Uma voz só ou uma melodia Acho que só? monódico seria mais difícil por conta de ter voz masculina e feminina. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não muito. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Dá para você ter... Quer dizer, não dá para você ter um canto com várias melodias e, ao mesmo tempo, ser monofônico. Isso daí é impossível, né? Para ser monofônico, precisa ter uma melodia só, certo? Agora, é possível que esse canto seja polifônico, ou seja, tenha mais de uma voz, mas, ao mesmo tempo, ele possa ser monódico, tendo uma melodia só acontecendo. O louco, deu uma confusão Dá agora. uma confusão? Eu vou explicar. Isso se chama cânone. A gente não vai estudar o cânone hoje, porque ele vai estar provavelmente no nosso próximo episódio, né? Mas a nível de curiosidade, né? O que seria um cânone, né? Você tem uma melodia e essa melodia ela vai, por exemplo, de um compasso 1 até o compasso 4, né? Essa melodia ela termina ali. O que você faria, por exemplo? Né? O cânone você colocaria uma pessoa para cantar o compasso 1, e aí na hora que ela entrasse no compasso 2, a outra pessoa começaria a cantar o compasso 1. E as coisas começavam a entrar umas dentro das outras, né? Não ia ficar Então, embolado um pouco? existe um estudo para isso, né? Um estudo bem feito para você fazer uma melodia que pudesse ser cantada a partir de vários pontos diferentes e ao mesmo tempo tudo ficar harmônico, né? Então a gente tem alguns exemplos de cânone hoje em dia, né? Tem várias brincadeiras infantis onde você pode colocar alguma música que as crianças vão cantar uma melodia e você pega um grupo separado e fala, olha, quando o fulano cantar tal parte, você começa a cantar de novo, mas do começo. E aí começa a virar uma bagunça organizada. Sim. Então existia a possibilidade de ser polifônico e ao mesmo tempo monódico, né? Era só mudar o tempo da melodia, ou seja, um vai começar a cantar no compasso 1, quando ele chegar no compasso 2, o outro começa do compasso 1, aí quando chegar no compasso 3, outra pessoa começa do compasso 1, e aí as coisas vão trabalhando de forma cíclica e vão tudo entrando uma nas outras, várias vozes diferentes, mas a mesma melodia sendo repetida, né, em tempos diferentes. Para quem não está entendendo nada, melodia é uma sequência de notas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, isso aqui, né? Eu tenho um tipo de melodia. O que eles faziam? Colocavam, por exemplo, uma pessoa para fazer isso. E quando chegava, talvez, nessa nota, ele reiniciava as coisas, né? E aí ele começaria a fazer essa dupla a mesma melodia, só que duplicada a partir de um momento diferente, né? E acabava ficando organizado. Acabava ficando organizado, era feito um estudo, né? Se não ficasse bonito, era só não fazer, né? Era só falar, não deu bom, pessoal, vamos partir para outra. Tem outros estilos também, né, de canto gregoriano. Tem. Vocal, latino. Assim, não são estilos, mas são características que a gente vai ter que fazem parte da originalidade do canto gregoriano, né? Então a gente tem, como a gente já falou, a questão dele ser monofônico, dele ser monódico, e ele também era ele era vocal, né? É importante falar isso sobre canto? É importante, porque o que significa, na verdade, é que não tinha instrumento acompanhando. Então não tinha um violãozinho, não tinha um órgão, não tinha nada, né? Não tinha piano, não tinha nada. Não tinha flauta, era só realmente as vozes, né? Então ele é puramente vocal. Qual era a língua que eles cantavam, né? Era latim. Isso foi instituído desde o século III. O século III foi onde o latim foi instituído como a língua oficial da Igreja Católica e do culto também, né? Basicamente foi dito que, como a Igreja Católica estava em grande ascensão e estava indo para vários lugares do mundo, elas recebiam muita gente que não era, às vezes, do seu país, né? O mundo estava começando a se tornar um pouco mais pequeno devido aos transportes, né? Então tinha bastante viagem, pessoas de outros lugares iam te visitar e você recebia muita gente que não falava a sua língua. Então eles resolveram, apesar de eu não concordar com isso, eles resolveram colocar o canto, não só o canto, mas toda a liturgia da Igreja Católica, e é assim até hoje, né, em latim, como uma língua oficial. Então a desculpa era essa. Já que vai vir gente que não entende, por exemplo, o francês, então vamos falar latim. Aí qual foi o problema? Depois ninguém falava latim. Então Ninguém entendia. Exato. Então nem os da sua casa entendiam
e nem os de fora entendiam. Nossa. Muito menos os de fora entendiam, né? Sim. Então, isso foi uma das principais causas também para fazer o canto gregoriano começar a entrar em decadência depois. A gente não vai falar agora da decadência dele, né? Mas foi uma das principais causas e se manteve assim o canto gregoriano até hoje. Ele é exclusivamente latino, ele é da língua em latim. Ele começou também com uma incidência muito forte de ser salmódico. Então, no começo eram bastante salmos que eram musicalizados em canto gregoriano, né? Ele era predominante não, ele era exclusivamente masculino. As mulheres não cantavam nessa Não, época. isso. Ela podia, sei lá, cantar do banco dela? Talvez, né? A gente não sabe dizer se elas eram queimadas por isso ou não. Mas o que a gente sabe é que quem era responsável mesmo eram os homens, né? E principalmente os do clérigo, né? Então ela era também uma música clerical. Ela era uma música que só os oficiais da igreja podiam ensaiar, podiam cantar e etc, né? Então ela tem todas as características, né? Monofônico, monódico, vocal, latino, salmódico, masculino e clerical. Explicamos Como a gente sabe de todas todas as características? através da notação musical e de escritos também da época, né? Por exemplo, você não tem registro nenhum da relação de corais de cantos gregorianos da Igreja Católica uma mulher escrita. Só tem nomes de homens, né? Você tem escritos falando de que era algo que podia ser praticado só pelos clérigos, né? E os clérigos eram homens, mulheres não participavam disso, né? A questão também de ser em latim, porque a gente tem os escritos e todos são em latim, né? A grande maioria é em latim. Tem alguns lugares da Espanha que teve um canto gregoriano hispânico, que é até engraçado de ouvir, porque você ouve em espanhol um canto gregoriano, mas tinha, né? Só que não era oficial, né? Era meio clandestino o que estava acontecendo ali. Então o canto oficial mesmo era só em latim. E a questão da monofonia e do monodicismo você consegue ver pela notação musical também, né? A gente vai colocar para vocês verem agora uma peça, né? Uma peça musical que se chama Jubilate del Universa Terra, né? Ela é uma composição escrita nessa forma de neumas, né? E um dos corais atualmente cantou ela. Vamos dar uma ouvida para vocês verem como é que ela tá. Legal. Boa. Então, no século IX, século X, então essa seria a música, o canto gregoriano que era tocado nas igrejas. Isso. A gente tinha falado sobre o século VIII, né? Mas naquele momento estava começando a se colher as obras com Gregório Magno, fazendo esse trabalho com a fundação da escola de música sacra, né? E aí no século IX, mais ou menos do século IX e do X ali, a gente vai ter os escritos mais antigos nessa formação aí de neumas. Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Que é a partitura das antigas aqui, né? Do canto gregoriano dessa composição, né? E essas marcações que a gente tem em cima, elas têm nome, têm significado. Não vai dar para falar sobre todas elas, né? Mas elas indicam subidas, elas indicam descidas em questão de melodia, né? Às vezes indicam a manutenção, às vezes indicam até melodias já pré-determinadas, né? Como, por exemplo, alguns símbolos significavam uma subida de 3 notas, né? Então era algo que você tinha que fazer mais ou menos... Então você tinha vários símbolos que comunicavam esse tipo de coisa, né? Sim. Só que ainda assim não eram o suficiente para você ter um entendimento completo. Por quê? Tudo isso ajudava você a não esquecer da música. Mas só de olhar para isso e tentar cantar, você não conseguiria cantar. Você já precisaria ter ouvido isso em algum momento. E isso daqui é só te ajudar a lembrar. Então ainda tinha uma afetividade muito grande com a questão da tradição oral. Então era alguém que cantava
e aí escrevia, e aquilo que ela escrevia, como é o caso desses neumas, ajudavam você a lembrar de como que era aquela melodia. Mas eram indicações muito baixas, como por exemplo, essa parte aqui é um pouco mais alta. Ah, mas é o quanto mais alto? Um pouco. Um pouco. Não dá pra... Não tem como colocar essa linha lá em cima ou lá embaixo, então você não vai saber. Mas você vai mais ou menos lembrando através desses símbolos que vão ajudar. Então, com isso, a gente consegue fechar aqui séculos 9 e 10, né? Legal. E E agora- Guido d'Arezzo, de onde veio? Isso, agora a gente vai chegar no século... exatamente no século 9 e 10 é quando o Guido d'Arezzo vai começar o trabalho dele, né? Sim. Aí o pessoal fala, nossa, mas ele nasceu nesse século e demorou para as coisas acontecer. É porque ele precisou viver, ele precisou viver e criar as coisas. Depois essas coisas que ele criou precisou ficar famosas, né? Para tudo ser consolidado. A história não se faz assim, né? Do dia para a noite, né? Então com o Guido d'Arezzo foi mais ou menos isso. Vamos lá então falar um pouco sobre ele, né? Por que ele vai ser importante? Basicamente é ele que é considerado o pai da música. Ou mais especificamente, pelo menos, o pai da notação musical moderna, né? Por quê? E aí a gente vai ver vários ladrõezinhos chegando, né? Porque Gregório, por exemplo, recebeu o nome de... o canto gregoriano recebeu o nome de gregoriano por causa de Gregório. Sim. Mas ele não criou o canto gregoriano, né? Guido d'Arezzo também não criou os neumas e ele também não criou a partitura, né? Na verdade, o que ele fez foi o seguinte. Ele era um monge, né, católico, e ele era responsável por um coral, né, adulto e infantil na Itália, né? Então ele tinha que ensinar pessoas a cantar, né? E nessa tentativa de ensinar as pessoas a cantarem, começou a ficar cada vez mais difícil com a chegada de neumas que não tinham tanto significado. Então ele recebia lá da igreja, por exemplo, essa partitura que a gente viu aí de Jubilate Deo Universe Terra, e você olha assim, eu poderia olhar para aquilo e falar, beleza, eu nunca ouvi essa música, me mandaram aqui, eu não faço a menor ideia do que ela significa, e eu preciso ensinar esse pessoal. E se isso continuar acontecendo, tudo que eu criar e mandar para outros lugares, as pessoas também não vão conseguir executar. Sim. Então eu tenho que dar um jeito de deixar isso daqui completamente entendível, né? O que aconteceu? Ele viu que já tinham movimentos acontecendo, e a gente tem alguns registros disso da época, né? De que na escrita dos neumas, que são esses símbolos que ficam em cima da letra do latim, você tinha às vezes uma linha reta, né? Percorrendo todo o espaço onde aquela letra era cantada. E os símbolos eles iam ficando mais para cima ou mais para baixo daquela linha. Qual que era o significado disso? Aquela linha que eles colocavam, ela determinava uma altura, né? Uma altura do som, né? Então vamos supor que você tivesse uma linha e o maestro chegasse para você e falou, essa linha aqui, ela é essa nota. Então quando você vê qualquer marcação em cima dessa linha, eu quero que você cante esta nota. Sim. Se você vê essa marcação um pouco mais para cima, ou se você vê que está tendo uma curva, né, está pegando na linha, mas depois está subindo, né? Se você vê que tem algum neuma que está fugindo da linha, mais para cima, eu quero que você faça isso. Se você vê que está indo para baixo, eu quero que você faça o contrário. E assim foi mais ou menos tendo-se a ideia de altura do som através de um padrão gráfico, né? As coisas começaram a ficar interessantes, né? As pessoas começaram a gostar dessa linha, começou a ajudar, e aí foram adicionando mais. Chegou até o ponto de ter 6 linhas. Só que não ficou muito famoso esse de 6 linhas na época, mas a gente tem alguns escritos que são bem antigos de 6 linhas, e aí cada linha dizia para você que nota que você tinha que fazer, né? Então já era um método muito mais assertivo de qual nota que você tinha que fazer. O de 4 é chamado de tetagrama, né? Isso, e foi esse que Guido d'Arezzo criou, né? Mas por que a invenção dele deu mais certo do que as outras? Tem alguma ideia? Porque ele não inventou as linhas. Sim. Já tinha até mais linhas. Mas ele pegou e o de 4 linhas ficou um dos mais famosos, né? Você tem alguma ideia do porquê que isso está acontecendo ou não? Do Ré, Mi, Fá. Naquela época, o nome do episódio do podcast é esse, né? A música antes das notas tem a ver com esse carinha aqui, Guido d'Arezzo. Ele que criou. Ele não criou o som, óbvio, mas ele deu o nome para as frequências, né? Ou seja, ele viu os sons que eles estavam acostumados a cantar e deu nome para aqueles sons, né? Nomes que facilitassem as pessoas a lembrar. Então, ele utilizou esse sistema do tetragrama de 4 linhas, né? Que nem era o mais usado, por exemplo, naquela época, porque tinha outros, como por exemplo o de 6, né? Mas o de 4 linhas ele ficou muito famoso por causa principalmente de uma composição
que é o ut quant laxis, né? Para quem acha que eu falei nada com nada aqui, isso daqui é latim, né? Isso daqui é latim, e basicamente é dessa música que ele criou através de um poema que foi feito a São João, né? Foi daí que ele tirou os nomes das notas musicais. Então, a invenção de Guido d'Arezzo ela talvez não tenha sido tão absurda assim, porque a linha já existia, ele só colocou 4, e as 4 linhas, cada uma delas representavam uma nota musical. Ah, mas só tem 4. Onde é que estão as outras notas, né? São os espaços entre as linhas. Se você tem 4 linhas, você tem 3 espaços. 4 mais 3, 7. 7 notas musicais. São as notas musicais que a gente utiliza até hoje, né? Vamos dar uma olhada, então. Vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, né? Uma imagem que é a partitura do Ut Quant Laxis. E eu quero que vocês, ouvindo, prestem atenção no seguinte. Tá grifado para vocês, né? Tá sublinhado, na verdade, né? No começo de cada estrofe da canção, uma sílaba. Essa sílaba é a sílaba que dá nome à nota musical que está sendo cantada naquele momento. Ou seja, ele vai começar a música com um dó, que era chamado de ut, e depois eu vou explicar por que mudou, né? Mas então o dó aqui é essa Talvez seja muito ut. difícil de pronunciar. Dó é mais fácil. Exato, né? Ut parece que tá soluçando, né? Mas tinha, então eles começavam com ut quant laxis, e na hora de fazer o ré, ré, ut quant laxis, ré, ré sonare fibris. Agora vem o Mi. E aí depois ele ia pro Mi e ele ia subindo cada vez mais, né? Então daí que veio as notas musicais. Isso, então o De método... um hino no caso a São João. São João. Pois é, se o pessoal da igreja ouvir isso, a gente vai ter que trocar os nomes aqui. Né? Vai ter que inventar o nosso próprio. Mas veio de um hino feito a São João, né? Então tem o ut que mudou depois, né? Se vocês verem aí no finalzinho tem um S e um J, né? Que é de Sancte Johannes, né? Então é o Si que a gente falou hoje, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Si é de Sancte Johannes, né? Os outros são de sílabas já feitas, já das palavras que foram colocadas ali, né? Sim. Vamos ouvir então essa canção? Vamos ouvir. Ut quean laxis resonare fibris mira gestorum famolituorum solve voluti labire atum sante Ioanne. Deu pra gente ver Que ele vai subindo, todas né? as notas musicais, né? Isso. Ré, sonare. Tá faltando uma, Mira. você percebeu ou não? Vamos ver se o ouvido absoluto tá bom. Tá faltando uma? Tá faltando uma. São 7. São 7. A gente tem... Não, mas não tá faltando no texto, nem na partitura, nem no canto, mas tá faltando no som. Não, Porque, identifiquei. o Essa é pra quem tem ouvido absoluto aí, hein, pessoal? Quem ouviu aí ele cantando, né? Ele foi subindo desde o ut, né? Aí do ut ele fez a nota dó, do ré ele fez a nota ré. Não é a altura original, tá, gente? Se você pegar um dó hoje e tocar junto com essa composição, não vai dar igual, tá? A frequência era A diferente. frequência era diferente, tá? A gente adaptou a frequência para uma coisa diferente hoje, mas a escala que a gente está utilizando, que ele está utilizando é a mesma, que é a escala maior, né? Só que ele está começando a partir daqui, se não me engano. Na verdade, pra quem não tá muito habituado, a frequência que a gente escuta hoje de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que a gente vê em afinador de violão, você pode, quando você for afinar um afinador profissional, você vai ver que tem uma frequência lá, né? Foi padronizada dessa forma. Antigamente, né, a gente tem vários violonistas, por exemplo, que utilizam outra afinação. Sim, sim. Né? E era Dó, e era Ré na época, né? Hoje que a gente tem isso. uma padronização, né? Como não tinha padronização, os nomes eram os mesmos, a escala era a mesma, mas ela mudava de lugar, né? Então, às vezes a frequência era um pouco diferente, sim, mas se mantinha a mesma distância entre as notas, então acabava não fazendo diferença tanto assim. Sim. Mas então, se vocês prestarem atenção nesse hino, vai ter esse aumento de notas que vai ter, né? Do ut, do ré, do mi. E no fim, a gente vai ter o Sancte Johannes. O Sancte Johannes, ele na verdade, ele não faz a nota si.
né? Se você ouvir de novo, vocês vão ouvir, né? Vocês vão ver que o Sancte Johannes, na verdade, ele faz a nota Sol, né? Ele faz a nota Sol e depois ele vai fazendo toda a escala para trás, né? Ele faz... Sancte Johannes. Ele vai fazer isso, na verdade, né? Ao invés de fazer a nota Si. Ele não vai fazer essa nota. Isso tem uma explicação um pouco religiosa, né? Porque você tinha certos intervalos de notas que eram proibidos, né? Que eram intervalos que não eram muito bem aceitos por fazer parte de uma cultura grega, que era considerada, né, demoníaca e etc. Então você tinha certas combinações de notas que você não podia fazer. Aí para ele não ir para fogueira, ele não colocou o Si. Mas é muito provável que quando ele fosse ensinar, ele falava, o som real do Si é esse. Ele tocava em algum instrumento, ou fazia fora. Mas na melodia da música original ele não colocou, acho que provavelmente para não ir para fogueira, tá? Mas então a gente tem aí, pelo menos na composição, a gente ouviu as 6 notas, né? E a 7ª que ele ensinava, talvez em algum elemento extra, né? Qual o significado que a gente vai ter disso, né? Desse poema, então, né? Ut queante laxis, que é para que possam, né? O tanto de palavras só para falar isso, né? Ressonare fibris, ressoar claramente, mira gestorum, as maravilhas feitas, né? Famuli tuorum, que é os teus servos, solve polluti, limpe os impuros, labis reatum, lábios tendenciosos, né? Sancte Johannes, São João, né? Ou Santo João. Então essa poesia, basicamente é daí que a gente tem então o nome das notas musicais, né? E junto com isso se popularizou o uso do tetragrama, que são essas 4 linhas, basicamente funcionam da seguinte maneira. Quanto mais alto você tiver nessas linhas, mais agudo é o som. Quanto mais baixo você tiver, mais grave é o som. Eram 4 linhas e 3 espaços, então as notas musicais, as músicas, elas caminhavam, né? Sempre dentro dessas mesmas 7, né? E se vocês olharem bem, no comecinho aqui da partitura, né, a gente vai ter um símbolo, que é como se fosse um Tetris, né? Esse símbolozinho aqui bem no começo, antes de começar a letra da composição, né? Ele é uma clave de Fá das antigas. Olha só que Ele é uma interessante. clave de Fá. Então, o que ele basicamente está dizendo é que essa terceira linha do tetragrama é a nota Fá. E aí, se você for para o espaço de baixo, você vai ter a nota anterior a Fá, que é a Mi. Vai ter depois, na outra linha, embaixo, o Ré. Depois o Dó. Não à toa, o Dó começa exatamente aí, no primeiro espaço, né? Então, se você fizer o cálculo, cabe direitinho, né? Então, essa foi, junto com o nome que ele deu das notas, a gente tem a popularização desse sistema que evoluiu para o que a gente chama de partitura. Como que foi essa evolução, né? A gente vai colocar para vocês verem uma tabela, né? Lembrando, pessoal, todo mundo que não está vendo aí as imagens, que está no Spotify e etc., é só entrar no Nosso Telegram. Vocês vão A ter gente uma vai deixar o pastinha lá. link aí. Isso. Que eu sei que o pessoal que está vendo pelo Spotify deve estar bravo já com a gente, porque a gente está mostrando vários exemplos visuais e ninguém está vendo nada, né? Mas só ver pelo Telegram que vocês vão conseguir dar uma olhadinha boa, né? A gente vai ter, então, aqui uma tabela que vai mostrar mais ou menos como que foi a evolução disso, né? Então, a gente tem, nessa primeira coluna, o nome das figuras que você tinha, né? Você vai ter na segunda coluna como que eram esses símbolos entre os séculos 9 e 10, que eram os neumas originais, antes de Guido d'Arezzo, né? Na época de Guido d'Arezzo, começou a se popularizar a escrita dessa forma mais quadrada. Não foi ele que inventou, mas ele usava, né? Essas coisas a gente nem tem como saber quem inventou, na verdade, porque alguém um dia só colocou e infelizmente não patenteou a ideia, né? Não ficou famoso. Mas já era utilizado, então, essa escrita mais quadrada, e já é na época de Guido d'Arezzo já. E a evolução disso é, na quarta coluna, né, o que a gente tem hoje, né? Ou seja, as notas que a gente vai ter, e aí no caso já está numa questão mais rítmica, né? Ou seja, qual a velocidade daquilo que a gente tem que executar. Então, o texto do canto gregoriano, etc., ele tem, na forma dele escrita no tetragrama, ele vai ter a altura do som, que é baseado nessa questão de quanto mais alto ou mais baixo você tem um determinado quadrado, no caso, né? Que eram as marcações, eram os neumas, né? E você vai ter
pela diferença entre as figuras, né? Se é um quadrado, se é um losango, se é tipo um J, se é um quadrado em cima do outro, como vocês estão vendo aí nessa terceira tabela, o tempo da composição, o tempo da música, né? Como que deveria ser cantado, se era mais rápido, se era mais devagar, né? Então, é a forma, até esse momento que a gente analisou, é a forma mais completa que a gente tem de notação, de escrita musical, e foi através dela que a gente chegou na notação musical atual, moderna, que é a partitura. Então, vocês estão vendo aí a mãe da partitura, né? Bom, então a gente conseguiu chegar em Guido d'Arezzo e, só para finalizar a questão do nome das notas, quem ficou encucado aí, né? Ah, mas por que não fala ut, né? Primeiro porque é difícil. Então, às vezes, quando você ensinar alguém, né, alguma melodia, alguma coisa, você fala, canta junto comigo, isso aqui é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, nó. Agora tenta fazer isso com o outro. O outro é dó. Já fica um pouco mais difícil, muito. né? E se tivesse muitas outras coisas juntas, ia acabar virando uma palavra só, né? Tipo, ré e depois ut. Aí virava ré ut. E virava uma coisa só. Então não ficava muito bom, né? Sim. Então, para facilitar o canto, né, com a terminação da sílaba em vogal, né, e não com a consoante, eles mudaram para dó. Eles quem? Provavelmente Giuseppe Doni, que nada bobo colocou dó de Doni, né? Que era do nome dele, né? Para facilitar. Ou seja, cada um queria deixar uma marca. Exato, pois é. Aí a gente chegou Começou depois em Gregório, e depois em Guido e agora Donito. Exato. O Guido d'Arezzo, por incrível que pareça, a invenção que leva ao nome dele nem é o tetragrama, né? A gente sabe que foi ele, etc. A gente sabe que ele foi importante, etc. Mas você não tem, por exemplo, a música guidoniana, né? Mas você tem um outro negócio que provavelmente vai entrar quando a gente for falar de métodos de aprendizagem musical, né? Que é a mão guidoniana. Pois é, mão guidoniana. Cara, que estranho isso. Que estranho isso. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que parece uma luva do Thanos, assim, é sério, é um negócio muito grande. Que basicamente ele vai usar a anatomia da mão humana para ensinar as notas musicais. Então está baseado num sistema de falanges, então ele coloca as notas musicais nas falanges dos dedos e faz uma ilustração, e ele ensinava para as crianças música através disso, né? Então quando ele ia falar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si para as crianças, ele pegava e falava, coloca seus dedos aqui, né? E ele mostrava, ensinava, e tinha um método bem interessante que a gente vai abordar depois, né? Em outros episódios. Bom, esse episódio está extremamente longo, já está, né? Tem que chegar ao final, né? Sim, sim. Para quem não sabe, curiosidades de bastidores aí para vocês, né, pessoal? Esse episódio era para ser um só, vai ter que virar 2, porque era muito conteúdo. Muito conteúdo. O objetivo era falar da música até o século XVI e a gente só chegou no século XI. Isso porque a gente pulou a questão da filosofia, né? A gente pulou a música grega. Exatamente. Então, não vai dar tempo de falar sobre tudo, né? Mas a gente vai ter mais um episódio que provavelmente a gente vai chamar de A Música Depois das Notas, né? Então, antes das notas foi até Guido d'Arezzo dar o nome, né? E depois das notas, depois de Guido d'Arezzo, e a gente vai falar sobre como o canto gregoriano decaiu, né, naquele período. Vamos encerrar então com algumas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para o Gui, né, para ver se ele consegue me ajudar a responder. Não então, estava planejado isso, hein? Não estava planejado. tem que Vamos improvisar, né? Se não improvisar. De tudo que a gente falou, cara, você acha que a música na antiguidade, então, ela era boa? Ou você tem alguma crítica, assim, você fala? Eu acredito que havia uma preocupação muito grande com a música, né? Com a questão de você passar para outro músico, por exemplo, o que você criou. Então, por exemplo, se eu criar uma música agora e conseguir passar a cifra para você, você vai conseguir tocar. E não existia isso naquela época, né? Então eles tinham essa preocupação de criar algo que permanecesse, né? Então, acredito que seria uma coisa interessante. Tem muitas coisas, né? Assim, se eu tenho alguma crítica à música naquele período, né, nesse período que a gente falou, é mais especificamente da Igreja Católica, né? E aí, se tiver católico me assistindo, já era, né? Mas, me desculpe. Mas o espírito que a Igreja Católica adotou para a música, ou seja, como a Igreja Católica enxerga a música, até hoje no culto, né, é de uma forma contemplativa. Ou seja, isso está escrito nos livros deles, né? Está escrito nos registros deles, que a música ela deve ser para levar o adorador, né, a um espírito de santidade, levar o adorador a um espírito de reflexão,
mas ela não tem, e ela literalmente praticamente abandonou, né, a característica que vem da tradição judaica, né, que é a memorização. Então, o seu objetivo era facilitar com que se memorizasse. O canto gregoriano dificultou um pouco isso, porque a gente vai ver que a preocupação com a estética do canto ela foi ficando muito maior do que com a memorização das letras ou que alguém conseguisse cantar. Começou sendo tudo em latim, né? Não se permitia... Ninguém entendia, né? Assim, no século VI talvez até entendesse, mas do século VIII em diante era muito difícil já, porque só quem aprendia latim eram os clérigos, né? O evangelho estava se espalhando para todos os lugares do mundo, então você não tinha como ficar ensinando uma língua nova para cada país que o evangelho chega, né? Era importante que você falasse o evangelho na língua do povo, né? E isso não aconteceu com a música, com o canto gregoriano, né? Então, por muito tempo, ela não atende, na verdade, né, esse aspecto de memorização e de ensinamento, né? E muito menos de participação, né? Tanto que a gente vai ver que o espírito ele era tão era tão contemplativo, era tão para você ver só uma apresentação, né? Por mais que fosse com o objetivo de chegar até Deus, de se sentir mais reflexivo, de estar preparado para receber a palavra depois, né? Mas essa característica ela acabou culminando na decadência total do canto gregoriano, que foi quando o canto gregoriano virou uma coisa completamente diferente daquilo que foi feito no início, onde você vai ter, isso a gente vai falar no próximo episódio, né, composições que são quase impossíveis de você entender o que está acontecendo, e mesmo que você estude, ainda é difícil de cantar. Então era um show, virou uma espécie de show, né? Músicos famosos iam na igreja católica, pegavam os corais absurdos que eles tinham, né, pegavam a tradição que tinha e colocavam ali as suas ideias, colocavam ali as suas loucuras musicais, né? E isso não importava, porque a igreja católica não se preocupava que os fiéis cantassem. Eles só tinham que assistir. Então, se a música mudasse, se tornasse algo completamente apenas contemplativo, era a mesma coisa que você ir num show de ópera, né? Era completamente diferente do que a gente vê hoje, que a gente chama as pessoas para cantar junto, né? O que provavelmente acontecia na tradição judaica, que era ensinado isso, né? Então, acho que essa é a principal crítica que eu tenho. E também um pouco sobre a participação só dos homens nesse tipo de canto, né? Sim. Porque em nenhum momento, por exemplo, da Bíblia, você tem uma recomendação de que só os homens podem cantar, né? Nem mesmo dentro do culto, né? Na verdade, o que a gente vê é que, por exemplo, Miriam dançou e provavelmente cantou junto, né? E vários outros personagens têm cânticos, né? A gente tem alguns cânticos, como o cântico de Ana também, que glorificou a Deus pela bênção que ela tinha recebido. Então foi ignorado esse aspecto e a música virou algo mais masculino, né? E as mulheres não foram abraçadas nesse quesito também. Então acho que essas são as principais críticas que eu teria a fazer para a música nesse período até aquele momento. Mas esteticamente falando, eu digo que me agrada. Eu gosto dessas músicas que a gente ouviu, por exemplo. Eu acho que eu conseguiria ouvi-las todos os dias e não ficaria, nossa, que coisa chata. Musicalmente ela é bem rica, né? Eu gosto delas, né? Desde aquela primeira que a gente ouviu, do Epitáfio de Cícero, eu gosto bastante, né? Mas eu entendo também quem não gosta, né? Quem gosta só do seu projeto solo ou da sua banda Dorte, tá totalmente válido também, né? Tá tranquilo. Mas saibam que só chegou ali por causa dessas pessoas também do passado, né? Exatamente. Não teria chego, não. Bom, pessoal, todos esses vídeos, esses áudios, esse artigo em inglês, a gente vai colocar lá no nosso Telegram. Então, você que está ouvindo a gente aí, que não conseguiu ver, entre no nosso canal do Instagram. Lá vai ter o link direto para o nosso Telegram. E lá tem bastante coisa. Inclusive, tem a cifra do episódio anterior, de uma música que a gente tocou e não tem na internet. Exato. Então, a gente criou já alguma coisa. Estamos sendo úteis para a sociedade. Né? Exatamente. Bom, a gente está caminhando para o fim. Foi muito bom esse episódio. Espero que vocês apreciem essa história da música, que é maravilhosa. O próximo episódio será muito interessante também. A gente vai contar um pouco depois de Guido d'Arezzo, depois das notas já criadas. Então é bem interessante. Pessoal, muito obrigado por todos que acompanharam a gente até aqui. Agora a gente vai finalizar com uma música do Estênio Márcios, que é muito legal. Espero que vocês gostem. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.
Senhor, eu buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não tem sentido, a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Se quer a tua caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor, segura em minha mão, me guia, me ajuda na direção, não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos, quero sempre estar ao lado teu, em tua casa.